Opa! Pensou que eu ia cair? Pensou errado. Nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre equilíbrio dos corpos. Por isso que eu fingi aqui. Foi só uma encenação para você. Muito prazer, muito obrigado por você estar me recebendo na sua casa. Esse que vos fala, seu professor de física, Paulo Vieira. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por estarmos aqui mais uma aula reunidos. Espero que seja tudo bem com você. E vamos trabalhar hoje o equilíbrio dos corpos. Ah, garoto! Você veio de uma sequência de explicação do conceito de forças. Você que está em casa já sabe tudo sobre força. É ou não é? Eu sei que você sabe. Eu sei que você estudou e que você tem revisado. Pois bem, o que acontece quando essas forças interagem entre si? Bom, a gente pode querer o equilíbrio do objeto. Por exemplo, você vai colocar uma placa, um letreiro, e você não quer que esse letreiro se mova. Bom, você pode pensar, Paulo, eu vou botar a cola, tudo bem. Mas será que você teria uma opção mais fácil, uma maneira mais dinâmica de você fazer isso? A resposta é sim. E essa resposta está na base do equilíbrio. Você já pendurou algum quadro na sua casa? Quando você pendurou esse quadro, ele ficou um tronchinho, ele ficou meio curvo, e você olhar assim, teve que girar a cabeça para dizer, rapaz, esse quadro tem alguma coisa errada. Instalar esse quadro errado. Pois bem, na verdade não instalar errado não, a pessoa que não estou estática direito. Então quando a gente fala de estática, quando a gente fala do equilíbrio dos corpos, estamos falando dos sistemas em que as forças elas se anulam. Esse equilíbrio ele vai ocorrer de duas formas. Na aula de hoje, a gente vai estudar o equilíbrio dos corpos de um ponto material. Bom, quando a gente fala desse ponto material, você está vendo aí algumas imagens. Vê essas imagens. Você está vendo aí, por exemplo, duas pessoas usando o seu próprio corpo para ter um equilíbrio estático. Você já deve ter percebido, você já viu uma apresentação de um circo, onde você tem os contorcionistas usando o seu corpo como equilíbrio para manter-se estático. Você tem aí uma pessoa andando na corda bamba, Você tem aí duas pessoas utilizando a imagem de uma corda bamba para ter o equilíbrio. Ou seja, como é que a pessoa consegue andar numa corda dessa? E por que ele precisa desse cabo? Ou seja, qual é a finalidade desse cabo entre eles? É exatamente aí onde a gente começa a estudar a estática. Ou seja, a finalidade desse cabo é exatamente dar o equilíbrio ao objeto. Talvez se ele tirasse esse cabo, essa pessoa talvez não conseguisse andar nessa corda. Ou seja, ele precisa ter um cabo para se equilibrar. E se você acha esse conceito bem difícil, eu acho que você já deve ter percebido. Você já tentou andar sobre o meio-fio? Ou sobre algo muito estreito? Você já percebeu que na hora que você começa a andar, você abre seus braços exatamente tentando achar um equilíbrio do seu corpo? Ou seja, o abrir dos seus braços equivale a essa vareta que eles estão segurando para se equilibrar. Bom, então o princípio básico do nosso estudo da estática é que as forças que agem no sistema, elas devem se anular. Lembre-se que força é uma grandeza vetorial, tá? Eu sei que você sabe, porque toda aula eu falo isso para você, né? Então, sabendo que força é uma grandeza vetorial, como é que você anula forças? É simples, é só você igualar as forças que estão no sentido contrário. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver uma força para cima, eu tenho que igualar com a força para baixo. Paulinho, se eu tiver duas forças para cima, eu tenho que ter duas forças para baixo? Não. Você precisa ter apenas uma, só que o valor desta uma tem que ser igual à soma das duas que apontam para cima. Então você não tem que estar preso à questão de quantidade, você tem que estar preso à questão de valores. Então se para cima, se para pontada para cima, você tiver uma, duas, três, 4, 10, 20 forças, mas que a soma delas dê 100, então as forças para baixo, ou a força, a força tem que dar 100. Então você pode fazer isso de maneira individual, botando apenas uma, ou pode botar mais de uma. Ó, Paulo, mas e se eu tiver uma força para a direita? E agora? Então tu vai ter que ter uma força para a esquerda para poder equilibrar isso daí. E é isso que a gente fala do equilíbrio. Então quando a gente estuda a estática de um ponto material, que é nossa aula de hoje, você vai estudar a condição em que as forças têm que ser igualadas. Você iguala as forças de um lado e do outro para poder ter o equilíbrio. Mas existe também a questão da rotação, mas isso é um tema de uma próxima aula
que é o equilíbrio dos corpos extensos. Na aula de hoje, nós vamos estudar apenas o equilíbrio de um ponto material. Bom, segue comigo que você vai aprender. Então, quando você tem um sistema de forças, lembre que o sistema de forças é o objeto e no local onde ele existe, ele está sujeito ao equilíbrio quando todas as forças que agem sobre ele se anulam. Então, lembre disso. Para um corpo estar no equilíbrio estático, a soma das forças elas têm que dar igual a zero, tá certo? Então, é só você lembrar, vou repetir para você, tá? Grave isso direitinho, que você vai olhar quantas forças estão apontadas para cima. Isso se tiver, tá bom? Paulinho tem uma, Paulinho tem duas, Paulinho tem três, Paulinho tem mais do que três. O que é que eu vou fazer? Você vai somar todas elas. Paulinho, e agora? Espera só um pouquinho, tá? Vamos ver se tem força para baixo. Tem que ter para baixo. Tem força para cima, tem que ter força para baixo. Paulinho, quantas forças eu tenho apontada para baixo? É uma? São duas? São três? Não interessa. Você vai pegar as forças para baixo e vai somar todas elas. E aí onde é que entra a questão do equilíbrio. O resultado dessa força que você apontou para baixo, ele tem que ser igual ao resultado das forças apontado para cima. E aí, não é fácil? Da mesma forma, se tiver para a direita ou para a esquerda, ou seja, você vai ter que igualar todas essas forças. Isso é o equilíbrio dos corpos. Então, por exemplo, veja essa situação, essa imagem que eu estou trazendo para você, tá? Você tem aí um caminhão e esse caminhão ele está parado para receber um caixote que está preso a duas cordas. Paulinho, qual é a força que está agindo aí? Ó, lembra? Tá lembrado? Corda, né? Corda, tração. Então, a força que vai estar agindo em cada corda são trações que são diferentes, porque a corda é diferente, certo? Então, para que esse caixote ele fique parado e não caia, as forças desse sistema elas têm que se anular. Então, o que é que nós vamos fazer na nossa aula de hoje? Nós vamos trabalhar a condição em que as forças serão anuladas para que um corpo possa ficar parado. Bom, vamos fazer então, ó, na imagem do lado, você está vendo a análise individual das três forças que estão agindo sobre o caixote. Você tem uma tração, que eu estou chamando de tesão, AB, tração da força AB, ou seja, que é a tração desse pontozinho, ó, vem para mim, vem para mim, vem para mim, desse ponto aqui, ó, de A para B, você tem essa tração dessa corda, que está sendo representada aqui, perceba que ele está respeitando a inclinação, que é de 50 graus, mas você tem uma outra corda. Paulinho, o que é que acontece quando eu tenho uma outra corda? Sabe o que acontece? Tu vai ter uma outra tração, tá? Então fica ligado. Essa outra tração é entre A e C, ó. Então você tem uma tração TAC, respeitando também um ângulo de 30 graus. E aí o que é que acontece? O que é que acontece? Esse corpo tem massa. Tem ou não tem? Tem, Paulinho. Então tem que ter uma força apontada para onde? Apontada para o centro da Terra, uma força peso. Bom, tá aí, ó, força peso. Lembrando que a força peso é pegar a massa, multiplicar pela aceleração da gravidade. Muito bem, então quando você faz essa análise de forças, aí você diz, opa, parou, pare a aula, professor. A força das trações não estão apontada para cima, não. As forças das trações estão na diagonal. E agora? Não tem força, o que é que eu vou fazer, professor? Deu errado. Calma, pequeno gafanhoto. Se você ficou angustiado com essa situação, calma que eu vou te explicar bem direitinho para você entender o que é que você vai fazer. Bom, sabe o que você vai fazer? Você vai assistir a aula de vetores. Ah, professor, não tem graça. O senhor está mandando assistir uma aula que já passou. Pois é, gente. Aquela aula de vetores ela é importante para você entender o que a gente vai fazer agora. Mas se você já assistiu, você aprendeu bem vetores, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você perceber que as forças elas não estão na mesma direção, você vai usar um artifício chamado de decomposição. Olha, se você pegar no dicionário a palavra decomposição, quer dizer quebrar, quer dizer partir. Então eu vou pegar a força que está na diagonal e vou partir ela em duas. Essas duas novas forças, ou seja, você vai substituir uma por duas. Essas duas novas forças, elas respeitam um plano cartesiano.
Por isso que você vai ter agora componentes. Uma componente chamada de x, que é aquela que está deitadinha segundo o eixo x, aquele eixo x do plano cartesiano. E uma outra componente chamada y, que é aquela que está no eixo da coordenada y. Tá certo? Então, já já a gente vai fazer exercício para você entender como isso funciona. Então, a condição necessária para que você tenha um equilíbrio é que essas forças que você tem aí, ó, a força que eu estou colocando no sistema, ela seja igual a zero. Então, eu tenho que fazer com que essas forças que estejam aqui, elas se anulem. E para isso ocorrer, o que é que a gente tem que fazer? Temos que ter a resultante delas iguais a zero. Então, ó, tá lembrado daquela componente x que eu acabei de citar para você? Olha ela aí. Essa componente x, aí vocês, Paulinho, o que é componente x? São as forças que estão na direção do eixo x da coordenada cartesiana da matemática que você aprendeu. Tá certo? Todas essas forças, elas têm que se anular. Aí você diz, Paulinho, eu não entendi isso que o senhor colocou para mim, não. F1x mais F2x mais Fnx igual a zero. Pois é, gente, lembre-se que isso são grandezas vetoriais. Então, nós estamos lidando com vetores. Então, existem os vetores que têm que ser anulados e que a soma vetorial deles tem que dar igual a zero. Então, você tem aí ó, um exemplo em que você tem a corda, mais uma vez, ó, um sistema de cordas, tentando equilibrar um objeto. Então, veja que isso é algo que está assim no nosso cotidiano. Quando você vai, por exemplo, estender uma roupa no varal. Pois é, você tem um varal, você tem uma corda, você vai botar uma toalha, por exemplo. O que é que essa toalha vai fazer? Ela vai inclinar o barbante. Então, isso vai fazer, meu querido que está em casa, o conceito de tração e de equilíbrio. Porque se, porventura, você botar algo muito pesado, esse barbante arrebenta. Você não vai querer que ficasse um varal, né? Muito bem. Então, o que é que você precisa verificar para a condição do equilíbrio? Você precisa verificar se as forças nos eixos estão se anulando, tá certo? Lembre disso. Forças para cima, força ou forças para cima, elas se anulam com força, força ou forças para baixo, ok? Bom, então, para você fazer isso, a gente pode usar dois tipos de métodos. Métodos esses que você aprendeu aonde? Ah, olha aí, você já lembra. Aprendeu na aula de vetores. Tá vendo porque é importante essa aula? Você pode usar a regra do polígono, que é você pegar todos os vetores, tá certo? E formar uma figura geométrica que é um polígono, que é essa figurinha tipo um quadradinho, um quadrilátero. Ou você pode usar a regra do paralelogramo, que é geralmente a regra que é mais utilizada, que é você fazer a soma vetorial propriamente dita. Então você tem essas duas regras que você pode utilizar. Paulinho, qual é a melhor? Ora, depende. A melhor é aquela que você aprender. Aí vocês danos, professor, é sério? Lógico que sim, filho, porque os resultados delas serão os mesmos. Só que existem alguns casos que alguns métodos se tornam mais difíceis. Então, o melhor método, aquele mais eficiente, é o método do paralelogramo, que é aquele que você vai decompor as forças. Ou seja, você vai usar a componente da força. Né? Na aula de vetores, aí vocês, poxa, professor, o senhor fala tanto de vetores, tem que falar, gente. Se nós estamos falando de uma grandeza vetorial, precisamos falar desse danado do vetor. Então, nessa grandeza vetorial, a decomposição é o método que você vai transformar um vetor em dois, respeitando o plano cartesiano x e y, tá certo? Vamos fazer um exercício para a gente ver como é que isso funciona? Bom, eu tenho aí uma questão que foi retirada da prova da Federal, que diz o seguinte: duas partículas idênticas de massas 0,9 kg cada estão em repouso. Olha só, se estão em repouso, estão em equilíbrio, suspensas por fios inextensíveis, como mostra a figura abaixo. Os fios A e B estão presos no teto e fazem um ângulo de 45 graus com a vertical. A tração no fio horizontal C vale quanto? Ou seja, ele quer o valor dessa tração, galerinha, que está nessa barrazinha, nesse ponto C que está ligando um bloco ao outro. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que colocar as forças que agem no sistema. Então, vamos lá comigo. Vem comigo que você vai aprender.
Primeiro, vamos aqui, ó, vamos botar todas as forças que nós temos. Paulinho, como é que eu vou saber as forças? É só lembrar a característica de cada uma delas. Então, por exemplo, se um objeto tem massa, ele tem força-peso. Paulinho, para onde aponta o peso? Aponta para o centro da Terra, aponta para baixo. Então, você vai vir aqui, ó, você vai botar uma força-peso. Paulinho, mas ele tem fio. Vamos começar pela tração primeiro? Bora. Ele não tem fio, então tem a força-tração. Mas quantos fios você tem aí? Bom, você tem um fio daqui de A, você tem um fio. Vem para mim, ó. Vem para mim para que você veja. Você tem o fio aqui em A, você tem um fio aqui em B e você tem um fio aqui no meio. Só que, como você está fazendo um sistema de equilíbrio, você não precisa fazer o de todos. Você vai escolher ou um bloco ou o outro. Você aqui, ó, é feito self-service. Você tem escolha. Você pode escolher esse bloco ou o outro. Qualquer um vai ter o mesmo resultado. Bom, eu estou pegando esse blocozinho daqui, ó. Então ele tem a atração desse fio B. Primeira força que a gente vai colocar. Paulinho, qual é a outra força que a gente vai ter? A gente vai ter a tração aqui do meinho, a tração do fio C, ó, que é o que ele quer que a gente calcule. Paulinho, o que mais a gente vai ter, Paulinho? A gente vai ter a força-peso. Agora sim, a gente vai botar o peso que aponta para baixo. Bom, veja que nós temos aí 3 forças e você pode usar o método que você quiser, ou do polígono ou da decomposição, para achar o resultado. Veja o que eu vou fazer. Eu estou separando as 3 forças da figura para que a imagem não fique sobrecarregada, para que você possa enxergar ela direitinho, tá certo? E vejam que eu estou decompondo a tração do fio B. Aí você diz, ah, Paulinho, agora eu estou entendendo, ó. Ah, então a força TB, você decompôs ela e achou uma componente na horizontal chamada de TX, né, Paulinho? Por quê? Porque está na direção do eixo X. Ah, então quer dizer que agora a gente vai ter uma outra força, né, Paulinho? Vai, a força TY. Vejam que essas 2 forças, elas vão substituir a atração de B. Isso quer dizer o que para você que está em casa? Isso quer dizer que agora a gente pode tirar essa tração de B. Ela não serve mais para a gente. Olha aí, tiramos ela. Por que tiramos ela? Porque nós decompomos, nós quebramos, nós partimos ela em 2, certo? Aí você diz, Paulinho, mas e como é que eu calculo essas 2 forças? Eu não sei calcular, sabe não? Vou te dar uma dica. A componente que vai estar deitada, a componente X, ela vai estar sempre na horizontal por causa do plano cartesiano. Lembre-se que as componentes, elas são retiradas de onde? De onde? Da força que você decompôs. Então, você vai pegar essa força, o valor dela, o valor que é fornecido dela, e quem está deitado se coça. Aí, se coçar, o que é que isso tem a ver? Tem a ver que você vai multiplicar por uma função trigonométrica chamada cosseno. Olha aí, para você lembrar, para ficar fácil você em casa lembrar. Coçar, cosseno. Então, quem está deitado, a força deitada, se coça. Então, você pega a força que você tinha e multiplica pelo cosseno. E, Paulinho, quem está em pé vai fazer o quê? Ora, quem está em pé, acena. Quem está em pé, acena. Acena, lembra que função trigonométrica, a função seno. Então, fica fácil de você lembrar. A componente deitada, a componente x, multiplica por cosseno. A componente em pé, multiplica pelo seno. Bom, agora que a gente decompôs, vejam que agora sim você tem uma força para cima, que é o TY, e quem está contrário a ele é o peso. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos igualar o valor do TY com o valor do peso. Paulinho, quem está para a direita? Paulinho, quem está para a direita é o TX, e quem está contrário a ele, a força da tração de C. E a gente iguala essas forças. Então, o sistema de equilíbrio dos corpos é isso, é você identificar as forças e igualá-las em seguida. Lembrando, então, tá aí, ó. Lembrando que, olha a decomposição como a gente faz. Você tem lá a tração de B, tá aqui, ó, acompanha comigo. Você tem a tração de B, que estava na diagonal. Aí você diz, Paulo, peraí, calma. Como é que eu sei que eu devo decompor uma força? Me ajuda aí, vai. A decomposição são aquelas forças que estão na diagonal. Lembra um avião decolando? Então, você tem aquela imagem de um avião decolando. Aquela imagem do avião está assim, ó, na diagonalzinha. Forças na diagonal, você pode decompor, caso você queira.
Essa decomposição ela vai ser encontrada quantas forças? Vão ser encontradas duas. Você vai criar duas novas forças. Vai criar a componente X e a componente Y. E veja que uma vez que você acha essa componente, ó, a força TB ela vai para o espaço, ela deixa de agir. Olha que bacana. Então a gente tem agora duas forças no lugar de uma. Como é que eu calculo a componente X, Paulinho? Olha ali que a gente falou. A componente X multiplica por cosseno. Paulinho, a componente Y multiplica pelo seno. Então agora que você tem o valor dessas duas forças, a gente vai igualar. Ó, a tração de C ela é igualada à tração de X. O peso é igualado com a tração de Y. E dessa maneira, a gente igualando as forças, nós chegamos ao seguinte resultado. Bom, a tração de Y foi igualada ao peso. Como é que se calcula a tração de Y? Pegando a tração de B, que ele diz ou não diz, isso não vai interferir, você vai ver, multiplica, ó, quem está em pé, multiplica pelo seno do ângulo. Multiplicamos pelo seno. Igualamos a quem? A força peso, massa vezes gravidade. Bom, ele não disse o valor da tração, não foi? Foi. Você está aí, você está atento, você está ligado. Mas você sabe que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Assim como a massa foi 0,9 kg e a gravidade 10. Veja que você com isso consegue achar a tração do fio B. Acabamos a questão? Não, não acabou não. Você achou a tração do fio B. Agora o que é que a gente vai fazer? Você vai igualar a outra força. E aí você diz, Paulinho, eu não podia fazer de uma maneira direta não? Não. Porque a ideia, pessoal, é você ter a igualdade dessas duas componentes. Então, quando a gente igualou a componente X, ó, igual a tração de C, que é o que a gente quer, e quem é a componente X é a tração de B, que foi o valor que você achou, e quem está deitado se coça, cosseno. Então, pegamos o valor da tração de B, 18 raiz de 2, multiplicamos pelo cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e com isso a gente acha a tração de C igual a quanto? Igual a 18 dividido por 2, a tração de C igual a 9 newtons. E aí, meu querido aluno, você entendeu a questão? Tenho certeza que sim. Então, o que é que a gente aprendeu na aula de hoje? Que o equilíbrio dos corpos de um ponto material, basta você fazer com que a resultante das forças se anulem. Então, as forças em todas as direções, elas, ao serem somadas vetorialmente, têm que dar igual a zero. Bom, meu querido aluno, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação na aula. Eu tenho certeza que você aí, aonde você está, você se empenhou bastante na aula de hoje. Um grande abraço e até um próximo encontro. Tchau, tchau.